Aleluia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre um privilégio estar com vocês, amém? E hoje é um dia especial, aleluia. Creio que Deus, de fato, vai startar coisas no seu coração nessa noite, catapultar, te lançar, foguetar, sei lá o que Deus vai fazer com você, mas se prepara, amém, irmãos? Feche os seus olhos onde você está, fala assim comigo: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, fala ao meu coração. Eu abro o meu coração, a minha mente, para receber da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Projeta para mim 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sabe, irmãos, eu quero te falar que você foi feito para ser cheio do poder de Deus, amém? Uma vez que você é cheio da presença e da unção de Deus, coisas têm que acontecer através de você. Sabe que nós somos muito limitados, né? Como homens caídos. Depois que Adão pecou, muitos limites apareceram na sua vida. Mas uma vez que o Espírito Santo entrou em você, acredite, dons espirituais foram derramados sobre vocês. Amém, irmãos? E há, às vezes, uma falta de entendimento nisso com os irmãos. Alguns acham que nós só podemos ser usados por Deus, quando nós já trilhamos uma grande caminhada com o Senhor. Esse final de semana agora, de fato, começou o cursão. Mas eu quero te dizer, você já foi feito por Deus para ser usado por Ele. Tem irmãos que acham que precisam passar pelo encontro, se batizar, fazer cursão, CTL, seminário. Depois de uma longa caminhada, eu vou ser um instrumento. Não! Vocês que chegaram do encontro hoje, vocês já podem ser usados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? E nós precisamos entender isso. Uma outra mentira que o diabo coloca na vida dos irmãos é que quem pode ser usado é o pastor. Porque ele vive de maneira integral para a obra, então ele é quem vai ser usado, ele é quem vai pregar. Mas isso é uma mentira. Todos nós fomos feitos para ser instrumentos nas mãos de Deus. Às vezes você tem alguma dificuldade para pregar, mas fique em paz. Você foi usado por Deus, vai ser usado por Deus de uma forma ou de outra. Deus te deu dons, irmãos. Sabe, e os dons não precisam ser colocados dentro de uma caixinha. Não tem que ser da maneira que o homem acha que tem que ser. Tem que ser a maneira que Deus acha. Amém, irmãos? Cada um foi distribuído dons. Você foi cheio do poder de Deus para receber dons. A Bíblia diz, eu vos salvarei e sereis bênçãos. Lá em Zacarias no capítulo 8, não precisa projetar. Deus, Ele nos salvou para que sejamos bênção por onde nós passarmos. Você tem que ser um instrumento de Deus. Amém, irmãos? Alguns serão usados de maneiras diferentes. Alguns serão, sim, líderes de célula. Alguns irão, sim, pastorear. Mas nem todos os irmãos serão levantados efetivamente à frente do ministério da palavra. Deus te deu um dom hoje. Qual o dom você tem de Deus? Eu fico às vezes em crise com a minha mãe. Ela tem um dom dentro dela de servir. Uma vontade de servir, algo que ela, nem mesmo ela controla. Esses dias fui visitá-la, cheguei na casa dela depois do seminário, já era quase 11 horas da noite, ela não estava em casa. O celular não atendia, fiquei preocupado. Então eu passei pelas ruas ali na vizinhança. Quando eu vi uma rua, estava cheia de carros. Eu parei então o carro, fui lá e estava tendo um velório. A minha mãe estava lá à beira do caixão. Eu cheguei devagarzinho, 11 horas da noite. Mãe, está tudo bem? E ela está. É conhecida a senhora? Ela, não. O senhor está fazendo aqui então? E precisa conhecer alguém para orar, menino? E ainda me exorta ainda. Vai comer o pão de queijo que eu trouxe lá, o café, e eu estou aqui orando com a mãe do menino que morreu. Se dependesse de mim para fazer um negócio desse, jamais. Não tem essa ousadia. Mas a ela foi dado esse dom. Deus liberou dons na igreja.
Alguns aqui receberam dons para serem investidores da obra. Amém, irmãos? Você vai sustentar a obra de Deus. É engraçado que tem 2 irmãos na minha rede que eu não entendo como eles fazem isso. Mas eles levantam uma oferta no encontro e fazem um encontro dar lucro. Olha que loucura. Porque são bons administradores. A gente pede uma oferta e eles têm um talento para pedir, que no final, pastor, sobrou isso aqui, nós vamos usar no próximo encontro, no cursão. Que é isso? Já outros, até formados em contabilidade, coloca lá, não tem o dom. Deus te deu um dom, irmãos. E até mesmo a sua alegria, sabia? Há reuniões, às vezes, que são tensas, né? Que às vezes, né, está ali num momento muito sério, mas tem um irmão que ele é cheio da vida de Deus, cheio da alegria. Alguns irmãos, eles são responsáveis sim por serem espontâneos. A turma da zoeira, né? Sempre tem aí no meio dos jovens, tem ou não tem? E eles carregam uma alegria consigo, é ou não é? Quando chegam, muda o ambiente, parece que fica mais vivo, mais alegre. É bom estar perto de irmãos assim. Deus te deu um dom para isso, e Deus quer te usar. Não importa, irmãos, qual seja o seu dom, Deus te chamou para ser usado. Esses são dias em que o Senhor tem levantado nos jovens do Garavelo muitos dons. Eu tenho visto isso. No meio da mídia, do teatro, nós vamos ter as irmãs aí que estão preparando a dança, querem servir. E eu vou falando para o pastor, pastor, é isso aqui, e ele vai gostando da ideia, vamos fazer, deixa os irmãos serem usados. Porque é isso a essência. Você tem que ser usado pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, não tem outro motivo para você viver, além de cumprir o propósito de Deus. Como eu havia falado, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui vai ser a base da nossa palavra hoje. Eu quero que você se atente, se possível, guarde esse versículo no seu coração. Nós vamos meditar nele nessa semana, amém? E a Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso aqui é poderoso, é tão rico que nós precisamos destrinchar isso daqui. Mas antes eu quero te dizer que uma vez que você serve ao Senhor de fato, você vai receber um galardão por isso. É muito, irmãos, é uma linha muito fina que você precisa estar atento. Às vezes você tem sim que honrar aos seus líderes, seus pastores. Você precisa sim, né? Quando a sua liderança chega, você não pode se comportar da mesma maneira. Tem que mudar o ambiente sim, isso se fala de honra. Mas para servir ao Senhor, você tem que servir unicamente a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem que tomar muito cuidado com as motivações do seu coração. Você nasceu para honrar a homens, mas isso tudo é servindo ao Senhor Jesus. Quando Cristo é o motivo principal, é o centro de todas as coisas que você faz, então, irmãos, assim você vai ter frutos, vai ter resultados, vai ter galardão. Mas se o centro das coisas que você tem feito são os homens, apesar de você admirá-los, você nunca pode colocar homem nenhum no centro. Tem que ser Cristo. A motivação do seu coração, encontro, célula, multiplicação, todas as coisas têm que ser o Senhor. A Bíblia diz, pode projetar, mas depois nós vamos voltar. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você pode falar isso comigo? Fala, o Pai honra aos seus servos. Então, irmãos, às vezes nós temos uma visão errada das coisas. Tome muito cuidado. Avalie o seu coração. Eu falo isso por mim mesmo. Eu lembro de um dia em que eu estava vindo aqui para a oração, ainda era obreiro, e o Senhor me pegou ali no estacionamento. Sabe quando vem aquela palavra para você orar a respeito disso? Veio uma palavra no meu coração, motivação, caráter. Eu lembro que nesse dia eu não desci do carro. Eu fiquei orando, e o Senhor descortinou algumas coisas na minha vida. Ele me mostrou que algumas motivações no meu coração estavam erradas. Estava trabalhando para homens, estava querendo chamar a atenção do pastor Marcos Mota na época. E eu vi,
Isso é muito importante, por isso você precisa estar envolvido na palavra. Por isso você precisa da presença de Deus, porque ela te mostra o caminho certo. E eu preciso te dizer, isso não vai ter fruto nenhum. Por mais que são obras que parecem boas, isso não tem fruto. O único trabalho que vai ter algum resultado diante de Deus é quando você trabalha para o Senhor. A Bíblia diz aqui que aquele que servir a Deus será honrado pelo Pai. Honrar aqui no grego, na verdade, significa que o Pai o louvará. Vai o colocar no lugar de destaque. Aquele que tem trabalhado unicamente para Deus, ele vai ser tratado com honra, uma honra especial. Amém, irmãos? Nós vivemos numa obra muito intensa, pela graça de Deus. Aleluia? Mas cuidado para você não perder o seu coração. Cuidado com as motivações. Você pode ter 4 ou 5 carros, mas se houver um carro que lhe sirva melhor, você vai cuidar mais dele. Vai ou não vai? Eu tinha um carrinho ali do trabalho. Uma Fiorino, velha que dói. Mas ela é a muleta do meu trabalho. Sem ela não pode, não funciona, não traz lucro. Então eu preciso cuidar bem dela. Amém? Está na reforma, vai voltar daqui uns dias, hein? Olha só, do que adianta você ter muitos carros, mas eles não servem a sua casa? Assim vai ser o Senhor. Aquele servo que o serve, sim, vai ser tratado com honra. É como um empregado. Você pode ter dezenas de funcionários, mas um funcionário bom, particularmente, um bom empregado, ele vai ser mais bem tratado, mais bem pago. E aí, essa é a palavra de Deus para nós. Há muitos servos na casa de Deus. Mas o que você tem feito com os dons que Ele tem confiado nas suas mãos? Alguns têm se esmelado, Ele tem dado o melhor, Ele tem feito de tudo com o seu dom. Ele tem ido além. E por causa disso, você vai receber um lugar de honra. Tudo o que fazemos, irmãos, deve ser para o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo que eu faço, tudo que você faz, deve ser para o Senhor. Aleluia. Definitivamente, irmãos, você não trabalha para homens. Apesar de ter sido chamado para honrar a homens, você precisa entender, você foi chamado para trabalhar para Deus. Davi honrava, mas ele foi chamado por detrás das malhadas. Olha só, Davi estava servindo ao seu pai em honra, lá escondido. Até seu pai esqueceu dele mesmo. Mas sabe que Deus não se esqueceu. Deus sabia onde Davi estava. Por isso ele mandou chamá-lo. Não ungiu nenhum dos seus irmãos, apesar de serem habilidosos na batalha. Muitos ali tinham talentos, mas nenhum deles serviu. O escolhido era Davi. Deixa eu te dizer, se você servir ao Senhor, Deus não vai se esquecer de vocês. Amém, irmãos? Sirva, sabe? Às vezes eu vejo irmãos que escolhem demais. Parece que querem ser donos do ministério. Né? E assim, nós não estamos aqui para isso. Tem sempre falado isso para o pastor: pastor, me coloca onde o senhor quiser. Se o senhor acha que eu tenho que ir para a rede de adultos, eu vou. Se o senhor acha que não, eu fico. Se o senhor acha que eu tenho que fazer... Agora nós vamos fazer um empreendedores teens. Aleluia. O Senhor colocou isso no meu coração. Nós vamos abrir uma turma de finanças para adolescentes. Tem adolescentes empresários aqui no nosso meio? Amém. Deus vai te levantar. Vai ser só uma semente que nós vamos colher muito no futuro. Essa igreja vai ser uma igreja de milhares. Amém, irmãos? E de milionários também. Deixa eu te falar. Você não nasceu para escolher. Mas às vezes nós temos muitos jovens principalmente, que querem escolher demais. Sabe, que estão cansados. Ai, culto de jovem no sábado, pastor. Ô irmão, com todo respeito, deixa eu te falar algo. Se você está cansado, está na hora. Não estou te mandando embora não, mas está na hora. Deixa eu fazer um convite, vai lá para a rede de adultos. Mas se você é jovem, cheio do vigor de Deus, irmãos... Nós somos chamados para fazer encontro, para fazer culto, para fazer, sabe, é sim, você vive pelo Senhor. É cursão, sai do cursão, vai para o culto de jovens e vamos embora. O pastor nos propôs uma vez por mês o culto de jovens. Eu vou te falar, eu estou orando para ser todo sábado. Todo sábado. Todo sábado nós desfrutarmos da presença. Olha que ambiente, irmãos. Eu vou te falar a verdade, eu ajoelhei aqui, eu não queria nem levantar. Presença de Deus, a unção de Deus, e você nasceu para isso.
Se você está cansado, deixa eu te falar, é porque não está tendo presença, é porque não está tendo unção. A unção, ela te revigora, ela te traz, sabe, velocidade. Não importa quantos anos você tem. O pastor estava me contando aqui do Fernando, né, Fernando? Pai dos adolescentes aqui do Garavelo. Levou milhares de adolescentes, está arrastando multidão. Falei para o pastor, tá vendo que não é a idade. Às vezes, né, tem jovenzinhos aí que estão cansados. Mas olha, a unção te faz acelerar, te faz correr, te faz ser faca na caveira. Amém, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, você foi chamado para ser faca na caveira. Amém? Nós nascemos para correr, para acelerar o processo. Nós estamos aqui para ser um canal de Deus. Aleluia! É quando nós começamos, irmãos, a olhar para nós mesmos, que nós nos machucamos, nos decepcionamos, nos sentimos ressentidos, desiludidos. Sabe, os nossos olhos devem estar no Senhor. A primeira exortação de Paulo aos irmãos aqui de Coríntios é o quê? Permaneçam firmes. Você tem que permanecer firme. Uma coisa que você precisa entender. Não desvie o seu olhar. Não desvie o seu propósito. Permaneça firme. Acredite, irmãos. Essa obra aqui, ela é uma obra rica, boa, poderosa. O que você tem feito aqui vai ter uma grande recompensa. A primeira exortação que o apóstolo Paulo aqui fala de ficar firme, significa se assentar. É engraçado isso, né? Fique firme de pé, mas no original é se assentar. Isso fala de que alguém assentado é alguém que entende que é favorecido, abençoado, amado. Não é fácil de tirá-lo da situação, do local. Esse prédio que Deus nos deu, é muita graça ter um auditório como esse para nos reunirmos. Ele tem colunas. Está vendo essas partes de madeira? São colunas que o sustentam. Sem essas colunas, não tem como esse prédio permanecer. São elas que fazem toda essa edificação ser sustentada. Você foi chamado para ser coluna na casa de Deus, amém? Tem como tirar a coluna? Pode juntar todos os irmãos aqui e começar a empurrar. Não vai sair. Não é qualquer tempestade, qualquer vento de doutrina, não. Irmãos que estão firmes, eles têm propósito, têm visão, têm identidade, sabem para onde estão indo, sabem da onde que eles vieram, sabem o que Deus fez na vida deles. Por isso você foi chamado para ser firme. Entenda isso. Cada um dos nossos jovens, né, precisa estar firmado nessa palavra. A vida cristã, ela começa no assentar. E se você acha que você precisa fazer alguma coisa para ser justo, para ser usado por Deus, então está tudo errado. Primeiro nós entendemos que não importa o que aconteça, eu sou amado, eu sou justificado. Amém? E agora sim, nós temos uma vida para ser usados pelo Senhor. Você entende isso? Eu não vou fazer porque eu preciso ser aceito. Eu não vou fazer porque eu preciso de uma recompensa somente. Eu vou fazer porque eu já fui amado. Deus já me salvou, Deus já me amou, Deus já me justificou. Então agora eu posso simplesmente fluir na unção de Deus. O apóstolo Paulo fala que o fardo é leve e momentâneo. Eu acho isso tão interessante. No original, essa palavra aqui, fardo, ela está mais ligada à vestimenta, sabia? À armadura. É porque na tradução ficou parecendo que você está carregando um fardo pesado, né? Algo sacrificial demais. Mas no original, aponta para uma armadura que é necessária. Na verdade, é uma vestimenta que te faz sentir bem. Esse é o fardo do Senhor. Ele é leve e momentâneo, mas sabe, ao mesmo tempo ele é necessário. Sem esse fardo, é impossível de você ter paz, de você se assentar. E quando nós nos assentamos, é que Deus opera uma obra. Os maiores milagres de Jesus, acredite, não foi ressuscitar mortos. A Bíblia mostra que o mais importante deles, e se os discípulos tivessem entendido, muitas coisas teriam sido mais fáceis na vida deles. Foi a multiplicação de pães e peixes. Jesus, ao multiplicar os pães e peixes, ele estava passando uma mensagem muito profunda que nem dá tempo de eu te falar aqui hoje, mas nós já tivemos outras pregações sobre ela.
Mas sabe que antes de Jesus fazer um dos maiores milagres do seu ministério, sabe, ele pediu para que o povo se assentasse. A Bíblia mostra isso, menciona. Precisava, irmãos. Se fosse só sentar de qualquer jeito, não precisava. Mas a Bíblia faz questão de mostrar um princípio aqui. Enquanto você estiver em pé, preocupado, achando que não vai ter, achando que vai faltar, não vai ter dinheiro para pagar. Pastor, cadê? Enquanto você estiver angustiado, não tem como Deus operar um milagre na sua vida. Por isso se assenta. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração agora. Fecha seus olhos. Fala assim: eu me assento no poder do meu Deus. Eu sou justificado. Por isso eu tenho descanso. Não importa a luta, eu já tenho a provisão. Por isso eu me assento. Amém, irmãos? Isso te traz paz. Alguém que tem paz, ele pode ser usado por Deus. Mas alguém que não tem paz, jamais será um instrumento nas mãos do Senhor. Volta lá para mim primeiro. Já está aí. Então, em primeiro lugar ele disse, sede firmes. Mas em segundo ele falou para sermos inabaláveis. Essa é a próxima palavra. É maravilhoso quando servimos ao Senhor e estamos relaxados, descansados. Se tem descanso, se tem tranquilidade, então nós adoramos livremente. Nós desfrutamos da presença, nós somos abençoados, temos paz. Me lembro de um dia, na verdade o Senhor me lembrou aqui hoje, nesse culto. Um dia em que eu ainda era obreiro, eu vivia tão acusado. Ficava sempre pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Tem que fazer uma postura, para ser pastor, uma besteira sem tamanho. Um dia o Senhor falou para mim, estava num culto e a presença de Deus veio, e o Senhor falou, deita, se rende a mim. Eu lembro que eu fiquei com vergonha. O que os pastores vão pensar? Meu Deus, a reputação, e isso e aquilo. Ali, estava lá no fundo, nem estava aqui na frente. Mas por causa disso, eu tenho comigo que naquele dia eu deixei de desfrutar mais ainda da presença de Deus. Amém, irmãos? Mas sabe que hoje não tem vergonha de me derramar na presença de Deus. Você foi chamado para se entregar. Uma vez que você se derrama na presença dEle, você é encharcado por essa presença, você é livre para adorar, para buscar, você se torna alguém inabalável. Parece incoerente, né? Alguém inabalável parece que é alguém forte, estruturado, cheio de força, demonstrando que ele é o durão. Mas no reino de Deus é diferente. Alguém inabalável é alguém que se rende aos pés do Senhor. É alguém que se desmancha na presença dele rapidamente. Amém? Em Gênesis, a Bíblia diz que logo no início, no primeiro jardim, Deus disse ao homem que no suor do rosto comerás o teu pão. Era uma maldição. Depois do pecado, está lá em Gênesis 13, não precisa projetar. Era uma maldição que Deus havia liberado sobre o homem. Mas sabe que no segundo jardim, lá no Getsêmani, o segundo Adão, que era o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele suou sangue. E por causa disso, o nosso suor hoje foi santificado. Amém? Agora você pode trabalhar para o Senhor. Uma vez que você trabalha para Ele, ainda que você venha suar sim, saiba que isso tudo vai ser transformado em galardão para você. Pela redenção do seu sangue, Ele resgatou toda a maldição. Agora todo o esforço, não deve ser seu mais, mas sim dele. Inabalável significa que não pode ser movido. E eu estou te dizendo hoje, se você serve ao Senhor, se você realmente tem colocado o seu coração nele, não tem como você sair do propósito. Você entende para onde você foi chamado, você entende o seu lugar, você entende o que Deus colocou no seu coração, da onde você veio, para onde você está indo. Esses dias uma pessoa que saiu do nosso meio vive atacando, a igreja. E ele falou, parece que o microfone está falhando. Se estiver falhando, vocês falam. Acho que é o retorno. E ele, tentando nos atacar mais uma vez, falou, e você? Você vai permanecer? Se um dia a igreja se perder? Eu falei para ele, não existe essa possibilidade. Eu nasci na videira e eu vou morrer na videira. Porque eu sei onde essa obra começou. Não tem a possibilidade dessa obra se perder, porque ela foi feita pelo Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Não foram homens que a edificaram.
Muita gente atacando a igreja nesses dias, né? Esse evangelho dos fariseus, essas canções e tudo mais. Vou nem entrar em detalhes quanto a isso. Mas é uma hipocrisia tão grande. É gente que não está aí para somar, que está aí só para atacar. E sabe, cuidado com quem está aí só para julgar, trazer condenação. Esse é o tipo de gente que não permanece inabalável. Pelo contrário, ele é levado por todo tipo de doutrina. Você precisa ser alguém inabalável, irmãos, que tem uma constância. Todas as semanas você está fazendo o mesmo propósito, liderando a célula, fazendo reunião, encontros, excursão, semana após semana. Nós fomos chamados para isso, para viver essa constância com o Senhor. Alguém constante é alguém que vai produzir frutos. Se você é constante, as pessoas vão ver isso na sua vida. Mas se você está sempre sendo inconstante, um dia você está lá em cima, outro dia está lá embaixo, ninguém vai acreditar no Deus que você está pregando. Você precisa ser um homem e uma mulher de palavra. Amém, irmãos? A pastora está aqui. Não vou expor qual que é o filho, não. Mas um dos filhos, esses dias, ficou para trás aqui no prédio. E ele... Era para ele ir embora com o pastor. E aí a pastora tinha ido. Eu sei que ele ficou conversando com os irmãos e ficou. E aí ele veio. Pastor, deixa eu ligar para minha mãe. Ligou. E aí a mãe falou, você desobedeceu, por causa disso você vai ter a disciplina. E ele começou a chorar desesperadamente. A mãe falou que vai ter disciplina. E eu, calma rapaz, talvez nem aconteça. Ele, não, quando ela fala tem disciplina. O desespero dele é porque se ela falou, então ela ia cumprir. Ele não tinha dúvidas de que se ela falou que ia ter talvez uma palmada, ia ter a palmada. E muito engraçado que quando, não sei se foi a senhora ou ele, mas eu sei que ele ajoelhou no chão e, por favor, me perdoa. Isso é muito precioso. É muito bom quando você é alguém de palavra. Mas se você não tem palavra, irmãos, os seus filhos, os seus discípulos, né, vai se tornar cada dia uma obra mais inconstante. É alguém que não tem constância. É alguém que não vive, irmãos, um evangelho que é sólido. A Bíblia diz no Salmo 15:4, olha só, jura com dano próprio e não se retrata. O que a Bíblia está dizendo aqui é que quando você prometer alguma coisa, ainda que vai ter um dano próprio, você precisa cumprir. Não importa, irmãos, se você prometeu, você vai ter que cumprir. É assim. Nós precisamos ter uma palavra, precisamos ser inabaláveis. Precisamos de homens que tomem o dano, se for preciso, para que outros não tropecem e escandalizem. Precisamos de gente que coloca isso no coração. Do meu lado, eu vou sustentar essa obra. Eu vou fazer aquilo que for necessário. Mas às vezes nós vemos irmãos que são inconstantes. Se você reúne na sua célula, irmãos, 2 semanas sim, mas falha uma. 2 semanas sim, mas falha uma. Não tem como você crescer. Não tem como você avançar. Deixa eu te falar, o segredo dessa obra, irmãos, é a constância. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o que você faz? O que você faz para fazer tantos encontros, tantos batismos? Eu te falo, eu não faço nada diferente dos meus pais. Nada, absolutamente nada. Eu peguei tudo que eu aprendi com os pastores que eu tive, sabe, e eu tento dar o melhor. Isso daí nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu não mudo nada. A roda já está aí, irmãos. É só fazer a coisa acontecer. Mas às vezes você cai, né, na tentação de negociar algumas coisas. Não negocie o propósito, não negocie aquilo que já está aí. Nós temos tanta riqueza, irmãos. São cursos maravilhosos, o cursão CTL, curso de consolidação, os encontros, há tanta presença de Deus, há tanta unção. Sabe, e nós precisamos colocar isso. Esses dias o meu filho estava passando por uma dificuldade na sala de aula. O coleguinha dele, na verdade era o coleguinha que estava passando por problema. Os pais estavam separando. E isso abalou o Daniel, de certa forma. Chegou lá em casa preocupado com isso. Será que um dia o papai e a mamãe também vão se separar? Eu sei que no meio lá de uma conversa, a gente conversa muito na hora do almoço, e aí surgiu essa dúvida. E eu falei para ele, olha nos meus olhos. Deixa eu te falar, o papai nunca vai largar a mamãe. Isso passou tanta segurança.
que mudou a realidade. É muito ruim quando os nossos filhos ou os nossos discípulos vivem na insegurança. Eu vivi isso muito dentro da minha casa. Não sabia quando que meu pai ia embora. Eu sabia que uma hora ele ia. É muito ruim você ter células e um ministério, irmãos, que não se tem ali uma solidez. Você foi chamado para ser alguém inabalável. Amém? Mas a Bíblia continua lá no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E a terceira coisa que o Senhor diz é: sempre abundantes na obra do Senhor. Eu te falei de ser constante. Seja constante na sua célula, seja constante com aquilo que Deus te entregou. Sabe, irmãos, é muito importante você ter uma agenda. Você, programar ali os seus dias, programar todas as coisas. Não viva de surpresas, de ocasiões. Hoje eu estou pronto, hoje eu não estou. Não, seja alguém inabalável. Amém? Mas a terceira coisa que uma obra prevalecente tem é que ela é abundante. Ser abundante na obra do Senhor, sabe, essa palavra abundante, ela é muito rica. Ela significa literalmente ir além dos limites. Você tem noção do quanto Deus pode te usar? Você tem noção do que Deus pode fazer através de você? Falando para o pastor ali agora. Pastor, é ilimitado o que Deus pode fazer através de nós. É muito grande o que Deus pode fazer através desse lugar, irmãos. Você tem noção, se cada um de nós entendermos isso, e formos abundantes na obra, o que vai virar isso daqui? Se cada um entender, não, esse é o meu dom, Deus me chamou para fazer isso daqui, e você ser abundante agora. Seja abundante. Deus te chamou para fazer uma célula, seja abundante. Eu amo irmãos que eles superabundam na célula. Semanas agora eu estou tendo muitas células temáticas. Célula neon, e aí teve uma essa semana. Engraçado que não eram os adolescentes, né? Uma galera mais madura, todo mundo já está lá, mais de 20 anos, e a galera estava lá, todo mundo de neon, dançando na célula, pulando, festejando. Células temáticas, irmãos que vão além, que preparam um lanche que vai além, que dão a vida. Esses dias um irmão pediu para ficar com a cozinha no encontro, deixa que eu tomo conta de tudo. E ele foi lá, arregaçou as mangas e caiu para dentro, deu o seu melhor. Seja abundante na obra do Senhor. Amém, irmãos? Isso fala de qualidade e de quantidade. Não se trata de servir ao Senhor somente aos domingos. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para entregar uma vida inteira para Ele. Para nos desgastarmos na presença dEle. Alguém que entende isso, irmãos, é alguém que foi tocado pelo Senhor. Se você hoje ainda tem dúvidas, você ainda tem uma semana cheia de muitas atribuições, onde o Senhor não está incluído, deixa eu te falar, sinceramente você precisa ser tocado pelo poder de Deus. Se o Senhor não é o primeiro da sua vida hoje, é porque ainda está faltando presença. Não existe um grande ministério sem renúncia. Uma coisa que eu entendi no decorrer da caminhada é que se você tiver muito amor próprio, sempre olhando para si mesmo, não tem como Deus te usar. Mas todo grande ministério, ele passa por renúncias. Pode conversar, vai atrás de homens de Deus. Converse com o seu pastor. Pergunta se não teve renúncias. Tem sim, irmãos, um preço a ser pago. É óbvio que esse preço, quem paga é o Senhor através de nós. Mas vai ter um preço de se dispor, de abrir mão de outras coisas para se entregar a Ele. E quanto mais você abre mão, mais você será usado. Você quer ser muito usado ou pouco usado pelo Senhor? Eu quero ser muito usado. Eu falo isso para Ele todos os dias. Eu não confio na minha justiça, por isso eu peço ajuda. Eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu não sou como o jovem rico, que diz que tem tudo, mas eu falo para Ele, me ajuda a largar tudo. Me ajuda a abrir mão de tudo. Eu preciso entender que a minha vida não pertence a essa terra. Não são as coisas dessa terra, não são os negócios dessa vida. Não, eu nasci para servir ao Senhor. Amém, irmãos? Existem dois tipos de servos que não são úteis para nós. A gente usou muito essa logo no passado. Nós falávamos muito isso e é importante nós voltarmos a falar. Líderes que não fazem aquilo que se pede. Amém, irmãos? Esse daí não dá para andar conosco. Nós precisamos caminhar em unidade. Amém? Aquilo que não faz aquilo que pedimos, não tem como. Mas também é ruim aquele que só faz aquilo que pedimos.
Faz a célula, você vai lá e só faz a célula. Pelo amor de Deus, vai além. Seja abundante na obra de Deus. Faça além. Você é cheio do Espírito, você é cheio da unção de Deus, você é cheio da juventude, do vigor. Vai além, irmãos. Vai além. Foi chamado para superabundar. Tem irmãos que nós pedimos para liderar, eles fazem sempre além. Tem irmãos que eles levam encontristas para o encontro, mas ele sempre prepara algo além. Às vezes dá trabalho para nós. Chega aqui na secretaria para pegar as cartas, tem um buquê de flores, urso, chocolate, um monte de coisa. Tem como esse encontrista não ser marcado? Porque ele entendeu o propósito dele. Ele entendeu que ele está aqui para servir ao Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha o que ele diz no final. O que isso significa, irmãos? Significa que uma vez que você está trabalhando no Senhor, edificando algo para Ele, então isso vai ter um valor. Agora é importante nós entendermos algo. O que é que está no coração de Deus? O que Deus está edificando na terra? Fala comigo, igreja. Essa é a grande edificação do Senhor. É por meio da igreja que Ele tem trabalhado. Deus não está trabalhando na política, no governo. Acredite, irmãos, vai chegar o dia em que virá o milênio. E aí sim nós vamos tomar conta disso tudo. Mas a maneira de Deus agir nessa terra hoje é através da igreja. Se Deus está edificando a igreja e você quer o servir, então o que você tem que fazer? Servir a igreja. Se desgastar por essa obra. Se entregar por essa obra. Sabe, nós já fizemos muita coisa nesse ano, irmãos, eu louvo a Deus por isso. Já tivemos encontros, já fechamos turmas do cursão, muitas inscrições, inclusive amanhã é o último dia para você fazer. Mas sabe, hoje de fato eu quero te chamar para tomar uma posição, startar um negócio na sua vida, tomar posse daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você não tem ideia do que o Senhor pode fazer através de você, através da sua oração, através de uma atitude sua. Se Deus te confiou um dom, irmãos, então seja usado. Mateus no capítulo 16, versículo 18 diz: eu edificarei a minha igreja. Essa é a obra. Ele não diz que está edificando um país, um estado, mas o Senhor está edificando a igreja. Por isso é aqui, irmãos, que você tem que gastar as suas energias, as suas forças. Essa escola de música é só o começo. Deixa eu te falar, a nossa ideia é nós colocarmos escola de artes marciais, é colocar a escola de balé. Nós vamos, em nome de Jesus, cimentar aqui esse estacionamento. Vamos fazer um golzinho, um vôlei. Eu quero é que os irmãos vivam a vida da igreja. Esse é o nosso desejo, é que você venha para cá todas as tardes, todos os dias. Que você se envolva com o povo da igreja. Eu fico encabulado como tem irmãos que ainda têm coragem de casar com ímpio. Meu Deus, que loucura que você está fazendo da sua vida. Você tem que casar com o povo de Deus. Essa aqui é a sua família. É aqui que você tem que gastar todos os seus dias. Amém? Seja usado por Deus. Qual que é o preço? Há um preço a ser pago. Deus tem feito uma obra muito grande nas escolas, né? E tem um irmão, e Deus tem usado ele. Esses dias agora, eu fui para levantá-lo, líder de um dos nossos núcleos, e eu descobri que ele estava namorando. Infelizmente, nossa visão é da corte. Amém, irmãos? Eu não pude levantá-lo. Está me ouvindo agora? Aleluia. É muito amado por Deus, por isso que o Espírito está falando. Sabe, irmão, você não deveria nem colocar isso em xeque. Relacionamento, você entregar isso para Deus, você tem noção do que Deus pode fazer com você? Eu te digo isso, da parte de Deus hoje. Entrega os seus caminhos, entrega seu coração para o Senhor. Ele vai te dar uma esposa abençoada. Ele vai te dar uma família abençoada. Ele vai fazer tudo através de você. Mas existe sim um preço a ser pago. Uma renúncia para acontecer. Quando eu me apaixonei pela Larissa, nós não estávamos no templo. Ela estava entrando no cursão e eu entrando no CTL. E o dia em que Deus falou isso para nós literalmente afastamos. Nós nos encontramos na esquina lá da Praça da Bíblia, né, junto com os irmãos ali num pit dog. E nós
tomamos mesmo a posição. Falamos, não é o tempo, acabou, vamos embora. Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Na verdade, ela veio para o Garavela e eu fiquei lá na praça. Mas olha para você ver o que Deus fez através de nós. Depois de 3 anos, sem nem ter contato, Deus uniu o propósito de novo e hoje eu tenho uma família abençoada. O que eu estou te dizendo com isso? Vale a pena abrir mão das suas vontades para servir ao Senhor. Acredite, Deus vai te dar uma obra sólida, Deus vai te dar relacionamentos sólidos, Deus vai te dar um casamento. Mas você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Por último, esses dias nós temos meditado muito em um servo que fracassou. Um homem chamado João Marcos. Ele foi o escritor, do livro do Evangelho de Marcos, leva inclusive o seu nome. A maior parte desse livro, são palavras deferidas ali pelo apóstolo Pedro. Era ele que iria narrando a história e João Marcos ia escrevendo. Tem sim alguns trechos ali que ele fala, mas a maior parte é Pedro que fala. João Marcos não era um dos 12. Sua mãe também se chamava Maria. E quando Pedro estava na prisão, quando ele sai ali por um intermédio do Espírito, ele volta diretamente para a casa de Maria, a Bíblia diz. Mostra que João Marcos era alguém envolvido. A sua casa, de certa forma, era ali uma casa de oração. Eram anfitriões, envolvidos no mover de Deus, envolvidos com a unção, com a glória de Deus. Mas sabe de algo? Houve um momento em que Paulo e Barnabé, eles tiveram uma desavença por causa de João Marcos. A Bíblia diz, em Atos, no capítulo 13, versículo 13, projeta para mim. Na parte B aqui, olha só. E navegando em Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram para Perges. Porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles estavam indo fazer uma missão. Estavam indo lá para um encontro com Deus. Aleluia, irmãos. Enfrentar uma grande jornada, guerra espiritual, demônios. Mas sabe que de repente, João Marcos então ele desvia o caminho. Vou voltar para minha casa. Estou com medo. Tem alguma coisa melhor para me fazer? Tem uma partida de futebol para me assistir? Não sei qual que era o motivo. O fato é que João Marcos não foi para o encontro. Não foi desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. E Paulo então, irmãos, ele fica indignado literalmente com essa situação. No versículo 36, passa para mim. Nós estamos com pouco tempo, eu vou falando. A Bíblia diz, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Não os acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou a Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Os dois tiveram uma desavença. Barnabé queria aqui defender João Marcos, mas Paulo posicionou e falou, esse irmão não vai conosco. Ele foi covarde, nos abandonou lá atrás, então não vai. Aqui eles se separam. A história não fala mais a respeito de Barnabé. Barnabé perdeu o mover de Deus. Mas Paulo continua. E é interessante, irmãos, que depois de uma longa jornada, mesmo João Marcos tendo aprontado, abandonado o propósito, a Bíblia mostra que lá na frente, o apóstolo Paulo, ele reafirma o propósito de novo. Isso é fascinante, é que Deus não desiste. João Marcos foi quem ele escreveu o ministério do servo, justamente Marcos, que é o livro do servo. Mateus, ele aponta para o rei, por isso o animal que representa o livro de Mateus é o leão. João, ele simboliza o filho de Deus. Lucas simboliza o filho do homem. Mas Marcos simboliza servo, aponta para o novilho, aquele que deu a vida em prol dos demais, que entregou a sua vida, que serviu para que outros possam viver. E é fascinante como o apóstolo Paulo mostra aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Era alguém que aprontou, que errou, que abandonou o propósito.
Mas lá na frente, nós vemos Deus trazendo ele de volta e fazendo ele útil nas mãos do Senhor. Houve um momento que eu gosto também, na vida de Elias. Elias se sentiu um homem inútil. Depois de ter enfrentado tantas batalhas, ter feito cair fogo do céu, Elias achava que o seu ministério havia acabado. Diante das ameaças, de uma mulher, Elias pediu para morrer. E ele falou literalmente para Deus isso: Senhor, me mata, tira minha vida. Essa era a única coisa que Elias pediu. Deus ouviu aquela oração de Elias, mas ele não deu a resposta que ele queria. Sabe o que Deus fez? Deu para ele um discípulo. Deu para ele Eliseu. E Elias, que achava que era o fim do seu ministério, viveu mais 12 anos profundos, milagres, mover de Deus, treinando o seu discípulo. E a partida dele foi um fenômeno. Foi numa carruagem de fogo. Queria suicidar, mas Deus deu para ele o quê? Um discípulo. O que eu estou querendo te dizer com isso? Quando você é usado por Deus, o vigor, a energia, a unção, ela se multiplica. Você então alcança a verdadeira alegria. Nós cantamos uma canção aqui, vamos cantar ela de novo, Tu És. Ela fala de uma mulher que ela não tinha mais propósito na vida dela. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou ali até o poço de Samaria e ele estava cansado, com fome. Os seus discípulos então foram atrás de comida. E naquele momento ali, Jesus encontra com essa mulher perdida. Não tinha mais motivação para viver. Mas sabe que Jesus então libera uma unção sobre ela. Libera a palavra, libera o propósito, cumpre aquilo que ele havia sido chamado. A Bíblia diz no final, vamos ler? João capítulo 4, versículo 31. A Bíblia diz: nesse inteirinho, os discípulos lhes rogaram, dizendo, depois de ter voltado: Mestre, come! Mas eles lhes diz: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar essa obra. Amém, irmãos? Deus me falou isso aqui agora, na hora do louvor. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Essa é a sua comida. É o que vai te nutrir. É o que vai te trazer saúde verdadeira. É servir a Deus. Por isso, irmãos, hoje quero te convidar a ficar de pé. Mas eu quero também te chamar para cumprir esse propósito juntos. A cada dia que se passa, nós temos visto que o Senhor está voltando. Olha para cá, irmãos. Nós estamos realmente no fim. São os últimos dias. E nós estamos aqui para servir ao Senhor, independente de título. Independente se você tem aí um nome, pastor, líder, sei lá. Ignora isso, irmãos. Só cumpre o seu chamado. Aquilo a qual você foi incumbido de fazer. Deus confiou nas suas mãos uma pessoa. Cuida dessa pessoa com toda a sua vida. Ore, se desgasta, faz tudo o que for necessário. Deus te deu uma célula. Irmãos, olha para essa célula como se fosse a maior igreja que você já visitou. É o seu ministério, é o seu povo. Olha para eles com olhos como o Senhor vê. Sabe, irmãos, eu estou te chamando nesses dias para trabalhar mais do que os demais. Amém? Eu creio, Deus tem nos entregado algo grande, irmãos, grande, grande. Mas nós só vamos tomar posse, nós só vamos realmente ver isso tudo acontecer quando cada crente aqui entender o seu propósito, entender o seu dom, entender que foi chamado para viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero te convidar hoje a fazer um pacto com Deus, a renovar a sua aliança, a abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer, dos seus prazeres, para servir a Ele. Não significa que você não vai ter prazer. Ele vai te dar muito prazer. Amém, irmãos? Ele vai te dar muita alegria, acredite. Mas antes,
Só tem como você desfrutar disso quando antes você se entregar. Feche os seus olhos onde você está agora. Fala com o Senhor. Renova agora. Hoje é um dia de ceia. É um dia de você renovar a sua aliança. É um dia de você reafirmar.